A Anvisa decide pedir mais informações antes da liberação do autoteste de Covid-19. E você vai ver também. Rio de Janeiro congela calendário de vacinação infantil por falta de doses. Polícia do Rio ocupa comunidades. O governo diz que a operação é para combater o crime organizado e levar projetos sociais. Secretário de Estado americano alerta que a Rússia pode atacar a Ucrânia a qualquer momento e pede uma saída diplomática para a crise. A última instância da justiça italiana condena o jogador Robinho por violência sexual. E ainda, exposição em Londres mistura o mundo virtual e real com obras em galeria, game e realidade aumentada. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu hoje adiar a decisão sobre se libera ou não a venda de testes rápidos de Covid-19 para que a população possa realizar o exame em casa, os chamados autotestes. 4 diretores decidiram pelo adiamento da decisão para que possam cobrar mais dados do Ministério da Saúde. A liberação dos autotestes foi pedida pela pasta do ministro Marcelo Queiroga diante da explosão do número de casos com a chegada da variante Ômicron. Apesar de a relatora do processo votar pela liberação, mesmo com críticas em seu voto, a maioria dos integrantes da diretoria da Anvisa decidiu pelo adiamento. E a falta de testes para diagnóstico de Covid-19 e influenza no Brasil preocupa. Segundo uma pesquisa recente, mais da metade dos serviços privados de saúde do estado de São Paulo só terão estoque até o próximo dia 21. Nossa reportagem conversou com uma infectologista para entender os riscos da falta de testes, não só para a disseminação desse vírus, mas para as pessoas infectadas. Entramos em contato com uma grande rede de farmácias de São Paulo para saber se o desabastecimento já chegou à capital. Vocês estão fazendo testes de Covid? Sim, senhora, a gente realiza, entretanto, está com agendamento. Apesar de ainda haver testes disponíveis, a atendente informa que só teria horário para a realização do procedimento para 3 dias depois da data do contato. Já a testagem para a influenza... A gente realizava, entretanto, a gente não tem data de volta. As informações confirmam os dados levantados pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo. O levantamento realizado pelo Sindiosp entre os dias 10 e 14 de janeiro, com 111 laboratórios privados do estado de São Paulo, revela aumento de 92% na testagem para a influenza e 99% para a Covid-19. Com isso, 88% desses estabelecimentos já apresentam problemas para a reposição de testes. E é claro que esse cenário preocupa muitos brasileiros. A gente teme sim, porque às vezes a gente pode precisar de alguma forma ou outra e se estiver faltando a gente não vai ter isso pra gente, né? Meu irmão teve que ir para desses dias o teste e foi sim super complicado. Então quer dizer, pagando estava difícil do seu irmão encontrar o teste? Era difícil. Isso há uns 10 dias atrás. Se eu fosse hoje, seria mais difícil ainda, mesmo pagando. É que diante do risco de desabastecimento, a Organização Pan-Americana da Saúde recomendou a utilização racional dos testes, ou seja, a prioridade é testar apenas pacientes com sintomas graves. A gente pode separar a gravidade ou a avaliação da gravidade da Covid em fatores de risco, que são inerentes do indivíduo, idade, comorbidades, a pessoa ser gestante, e o que a gente chama de sinais de alarme, que são indícios de gravidade da doença. Já as pessoas que apresentam sintomas leves, segundo a infectologista, devem ficar despreocupadas. A conduta vai ser basicamente a mesma, inclusive para gripes leves, casos leves e Covid, que são hidratação e repouso. A orientação é ficar em casa. Mas a grande questão é: como um trabalhador fica em casa sem ter um atestado para apresentar na empresa? E essa questão trabalhista é super importante, porque, é claro, a gente estava conversando sobre a necessidade de ficar em casa e o empregador tem que ficar consciente dessa necessidade. Quando você vai na Finlândia, na Suécia, você não precisa de papel. Você fala, eu estou doente.
não posso trabalhar, e o empregador fala, então eu prefiro que você fique em casa e fique protegido, e eu vou proteger os meus outros trabalhadores e minha empresa vai continuar funcionando. Essa conduta, de acordo com a doutora, é extremamente importante, especialmente agora, com a chegada da Ômicron. Não é uma onda, não é uma nova onda, é um tsunami. Então, uma capacidade de infectividade muito grande, um número de contágios que é impressionante. Por chamada telefônica, o coordenador do Comitê de Laboratórios do Sindiosp, Luiz Fernando Ferrari, diz que novos testes devem chegar nos próximos dias. A gente já tem notícias que no Brasil já tem uma quantidade muito grande de testes que estão começando a ser liberados e vão ser distribuídos. Segundo Luiz Fernando, a previsão de fabricantes nacionais e internacionais é que até o final de janeiro os estoques estejam controlados. Já o controle da Ômicron, para ele, depende dos autotestes, que, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é o que pode desafogar os postos. Muita gente procura a unidade de saúde e não está positivo, né? Então aquilo pressiona as unidades de saúde. Com essa possibilidade, a estimativa é não só de ampliar o número de diagnósticos, como diminuir um pouco a pressão sobre o sistema de saúde. Enquanto os testes não chegam, a recomendação é redobrar os cuidados, evitar aglomerações, usar máscara, higienizar as mãos sempre que possível e, principalmente, se vacinar. Esse reforço mesmo da vacina, não deixe de se vacinar, não tenha medo de vacinar os seus filhos, a vacina é segura, né? A imunidade coletiva, ela só vai ser alcançada com a vacina e não com a doença, com a Ômicron ou qualquer outra variante. Então, confie na vacina e se proteja. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro suspendeu o calendário anunciado anteriormente de vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. O motivo é a falta de doses. O cronograma que previa a aplicação da primeira dose nas meninas e meninos de 10 anos a partir desta quinta-feira permanece com a repescagem das crianças de 11 anos até sábado. A SMS informou que apenas com a chegada de novas remessas será possível avançar o calendário de vacinação para meninas e meninos de 10 anos. A Secretaria de Estado de Saúde recebeu do Ministério da Saúde 93.500 doses de vacina pediátrica para distribuir aos 92 municípios fluminenses. Mas as doses não são suficientes para dar prosseguimento ao calendário. Nos 2 primeiros dias de vacinação infantil, foram aplicadas 25.733 doses no município. O Ministério espera receber no domingo mais 1.800.000 doses da vacina pediátrica da Pfizer. Apesar do feriado municipal de 20 de janeiro e do ponto facultativo decretado pela Prefeitura do Rio de Janeiro na sexta-feira, os centros municipais de saúde, clínicas da família e centros de testagem vão funcionar nos 2 dias, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, exclusivamente para ações de combate à Covid, atendimento, testagem e vacinação contra a doença. O Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde informou que a maioria dos testes para a Covid nos municípios está dando resultado positivo. A vacinação e as medidas restritivas são ferramentas fundamentais para evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado. O momento da pandemia de Covid-19 no Brasil gera preocupação. O Conasems afirma que 80% dos testes de antígeno para Covid realizados dão um resultado positivo. O avanço da variante Ômicron e o crescimento no número de casos da doença faz com que o sistema de saúde fique cada vez mais pressionado. Apesar de o Brasil correr menos riscos de vivenciar situações críticas, como em outros momentos da pandemia, com falta de insumos e leitos, ainda é necessário ter cautela e segurança. A média de trabalhadores da saúde afastados está em torno de 10% a 15%. A vacinação tem conseguido prevenir um aumento significativo no número de mortes e internações. A cada 10 pessoas internadas no Brasil, 8 não tomaram a vacina. E o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde chama atenção para os dados, que revelam a importância de uma campanha nacional de vacinação com maior adesão das pessoas.
Aliadas à vacina, outras medidas restritivas, como o uso de máscaras, a testagem e, quando possível, evitar ambientes fechados e com aglomerações, podem ajudar a impedir que a curva de casos aumente ainda mais nos próximos dias. E o Brasil registrou novo recorde na média móvel de casos, com mais de 83 mil infectados. De um dia para o outro, foram confirmados mais 137 mil novos casos. O Brasil registrou mais 351 novas vítimas da Covid-19 em 24 horas. Agora são 621.517 mortes pela doença desde o início da pandemia. Também foram registrados mais 137.103 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Ao todo, mais de 23.211.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 183 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com um aumento de 59%. Está abaixo de 200 pelo 45º dia seguido, depois de 1 ano e meio acima do patamar. A média móvel de casos aponta 83.205 registros por dia. O número também indica tendência de alta, com um aumento de 778%. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje, 20 estados indicaram alta: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outras 5 unidades da federação estão em estabilidade: Amapá, Distrito Federal, Paraíba, Rondônia e Roraima. 2 apresentaram queda: Acre e Pernambuco. E aqui no Brasil já foram aplicadas mais de 348.164.000 doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 162.423.000 pessoas tomaram a primeira dose, enquanto mais de 147.536.000 brasileiros tomaram a segunda dose. E a dose de reforço já foi aplicada em quase 38.204.000 pessoas. Com um grande volume de chuvas acumulado em janeiro em São Paulo, o sistema Cantareira, maior produtor de águas na região metropolitana, está se recuperando. Depois de fechar 2021 com apenas 24,9% de sua capacidade, os recentes temporais elevaram o espelho d'água do Cantareira para 30% de armazenamento. Desta forma, o reservatório está saindo da fase de restrição para a fase de alerta. A Sabesp informou que neste mês já choveu no sistema o equivalente a 156,2 milímetros. A média histórica para janeiro é de 263,7 milímetros. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o manancial tinha 40,1% de armazenamento, índice bem maior do que o atual. Apesar dos temporais em janeiro, houve má distribuição das chuvas, algumas regiões com muita e outras com seca. O ideal para os mananciais é que os temporais sejam constantes para encharcar o solo e assim começar a retenção de água nos reservatórios. Desde a última crise hídrica, a população tem economizado água em média de 10% a 12%. A Sabesp informou que não há risco de desabastecimento neste momento na região metropolitana de São Paulo, mas reforçou a necessidade do uso consciente da água. E você vai ver ainda nesta edição, o secretário de Estado americano alerta que a Rússia pode atacar a Ucrânia a qualquer momento. E ainda, a última instância da justiça italiana condena o jogador Robinho por violência sexual. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já. Estamos de volta e vamos agora direto para o Rio de Janeiro falar com o repórter Anderson Nascimento sobre a ação que os policiais civis e militares realizaram hoje. Boa noite, Anderson.
Boa noite, Maria Alice. Primeira vez aqui no Jornal das 18h30 e uma nova caminhada, né? Fico muito feliz de poder estar aqui junto com vocês. Bom, o Rio de Janeiro tem muitas informações e notícias e a gente está aqui para registrar todas elas. E já começo com hoje, quarta-feira, os policiais civis e militares realizaram uma nova ação na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. É a primeira fase do projeto Cidade Integrada, que tenta recuperar o controle do território dominado por organizações criminosas. No Twitter, a Polícia Militar anunciou que 1.200 policiais fortemente armados foram deslocados para o Jacarezinho e que as comunidades vizinhas também serão ocupadas. A corporação informou que a situação era de aparente tranquilidade e não registrou tiroteios entre facções e autoridades. De acordo com o governo estadual, a mega operação faz parte do programa Cidade Integrada, para transformar as comunidades do estado do Rio, onde atuam gangues criminosas e traficantes de drogas. O governador Cláudio Castro disse que a iniciativa seria diferente das de outras épocas, quando as autoridades aplicaram uma estratégia militar contra grupos criminosos. O Jacarezinho, centro da operação desta quarta, foi palco em maio passado de uma polêmica e sangrenta intervenção policial que deixou 28 mortos, incluindo um PM. Organizações de direitos humanos classificaram o episódio como a operação policial mais mortal da história do Rio e denunciaram execuções sumárias, que a ONU pediu uma investigação. Desde outubro, 2 policiais foram processados por homicídio no caso. Bom, Maria Alice, como vimos aí, essa operação teve um efetivo de 1.200 pessoas, 1.200 homens da Polícia Militar, mas poucas horas depois de ter iniciado no Jacarezinho, ela se expandiu para Muzema, zona oeste também do Rio de Janeiro. Muzema é uma área onde há presença de milícia. Outra região que já é alvo desse programa é Rio das Pedras, também ocupada por paramilitares. Agora, todo esse projeto, ele tem alguns investimentos que serão realizados nas áreas de tecnologia, social, emprego, saúde e segurança. Essas informações são segundo o tenente-coronel Ivan Blas, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que ele deu em entrevista. Olha, os objetivos são muitos. A melhoria de espaço público, integração de bairros formais e informais, tudo isso para beneficiar as comunidades. Além de investimentos em infraestrutura, reforma de unidades habitacionais. Além de tudo isso, as delegacias também serão designadas para fazer investigações que possam ajudar posteriormente na desestruturação das organizações criminosas. Agora, informações como custo e autossustentação do projeto, o tempo estimado para que a sociedade possa ver esses resultados obtidos, serão dados pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que promete divulgar todas essas informações no próximo sábado. Maria Alice, eu fico por aqui. Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Anderson Nascimento, pelas informações aí direto do Rio. Vamos contar com a sua participação agora aqui no Jornal das 18h30. Uma boa noite para você. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira com a postura mais dura do Banco Central dos Estados Unidos no combate à inflação. A moeda norte-americana caiu 1,7% e encerrou o dia cotada a R$ 5,465 na venda. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, esteve hoje em Kiev para um encontro com autoridades ucranianas. Em uma coletiva de imprensa, o secretário de Estado americano pediu ao presidente russo Vladimir Putin que opte pela diplomacia na crise com a Ucrânia. Os Estados Unidos pediram à Rússia que escolhesse o caminho pacífico na crise com a Ucrânia. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, visitou Kiev nesta quarta-feira para demonstrar apoio 2 dias antes de uma reunião crucial com o chanceler russo Sergei Lavrov. Espero firmemente que possamos permanecer em um caminho pacífico e diplomático, mas em última análise, esta é uma decisão do presidente Putin. É muito importante para nós que as negociações sejam bem-sucedidas em mudar o comportamento da Rússia para serem menos agressivas e mais construtivas. As tensões entre Moscou e o Ocidente estão em um nível não visto desde a Guerra Fria, depois que a Rússia enviou dezenas de milhares de tropas para a fronteira com a Ucrânia, que despertam temores de um grande conflito no leste europeu. A Rússia diz que não tem planos de lançar uma invasão, mas pede garantias de que a Ucrânia não será admitida na OTAN em troca da redução das tensões.
Antes da reunião em Genebra, Blinken vai viajar a Berlim para uma reunião com o Reino Unido, França e Alemanha, com o objetivo de mostrar uma posição unida das potências ocidentais. Um incêndio em um lar para idosos perto de Valência, no leste da Espanha, deixou 6 mortos. Tragédia na Espanha. Pelo menos 6 pessoas morreram em um incêndio na madrugada em um lar de idosos em Moncada, cidade localizada na região espanhola de Valência. 11 feridos foram levados para o hospital, onde 2 permanecem em estado grave. Os serviços de emergência regionais disseram que as chamas se espalharam muito rapidamente pelo prédio. O fogo começou no primeiro andar, em um dos quartos, onde estavam 2 idosos. Quando chegamos, o incêndio estava descontrolado e muita gente pedia socorro, principalmente no último andar. Os mortos são 3 homens e 3 mulheres, com idades entre 67 e 95 anos. Para combater o fogo, 9 bombeiros e 10 ambulâncias trabalharam no local. Ao todo, 71 pessoas foram retiradas do prédio. De acordo com a imprensa, o incêndio pode ter sido causado por um curto-circuito em um equipamento médico de oxigênio em um dos quartos. A Corte de Cassação da Itália, a última instância do judiciário do país, confirmou hoje a condenação do jogador brasileiro Robinho e de seu amigo Ricardo Falco a 9 anos de prisão por violência sexual. A sentença vai sair em 30 dias. O julgamento ocorreu na Corte de Cassação de Roma, o equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil. Robinho e seus advogados apresentaram o último recurso, que foi negado pela Corte italiana. Mesmo com a condenação em última instância, Robinho e Falco não poderão ser extraditados para a Itália, já que a Constituição de 1988 proíbe a extradição de brasileiros. Além disso, o Tratado de Cooperação Judiciária em Matéria Penal entre Brasil e Itália, assinado em 1989 e ainda em vigor, não prevê que uma condenação imposta pela justiça italiana seja aplicada em território brasileiro. Assim, Robinho e Falco correm o risco de serem presos somente se realizarem viagens ao exterior, não necessariamente à Itália. Para isso, o Estado italiano precisa emitir um pedido internacional de prisão, que poderia ser cumprido, por exemplo, em qualquer país da União Europeia. Além dos 9 anos de reclusão confirmados, Robinho também terá de pagar uma indenização de 60 mil euros, cerca de 372 mil reais. As Nações Unidas anunciaram hoje que o ano de 2021 foi um dos 7 mais quentes já registrados na história. A Organização Meteorológica Mundial, vinculada à ONU, divulgou um comunicado que aponta o ano passado como um dos mais quentes da história. De acordo com o texto, todos estes anos ocorreram a partir de 2015 e os 3 primeiros lugares da classificação correspondem a 2016, 2019 e 2020. O aumento nas temperaturas em 2021 ocorreu apesar do Laninha. O fenômeno climático provoca uma queda na temperatura da água no centro e leste do Oceano Pacífico, que tem um impacto meteorológico em todo o planeta. O Laninha costuma acontecer uma vez a cada 2 a 7 anos, mas ocorreu 2 vezes desde 2020 e tem um impacto contrário ao do El Niño, que causa um aquecimento global. Os registros mostram que o aquecimento global, fruto do efeito estufa, é agora muito maior do que a variabilidade interanual das temperaturas médias mundiais causada pelos condicionantes climáticos de origem natural. A organização destaca ainda que, pelo 7º ano consecutivo, a temperatura mundial superou os níveis pré-industriais em mais de 1 grau Celsius. Além de registrar recordes de temperatura, 2021 também foi marcado por fenômenos meteorológicos extremos ligados à mudança climática. Entre eles, a temperatura recorde de quase 50 graus registrada no Canadá, comparável aos valores observados no deserto saariano da Argélia. A Organização Meteorológica Mundial divulgou suas conclusões ao consolidar os dados dos 6 grandes bancos de dados internacionais, incluindo o Monitor Climático Copérnicos da União Europeia. O artista americano Coles tem suas pinturas e esculturas pop expostas em uma galeria de Londres. A mostra mistura o mundo virtual e real com obras em galeria, game e realidade aumentada. Vamos conferir. Uma exposição real e virtual. O artista americano Coles inovou para expor seu trabalho na Serpentine Gallery, em Londres. As suas pinturas pop e esculturas coloridas brilham nas paredes da mostra, mas também na réplica virtual do museu ambientada no Fortnite. Durante uma semana, os 400 milhões de fãs do jogo têm acesso à reprodução exata da exposição dentro da interface do jogo. De repente, as pessoas jogam e ficam familiarizadas.
Existe uma comunidade tão grande que pode entrar em uma exposição em um museu. Essa linguagem de paredes, pinturas e esculturas é muito comum, mas acho que para jovens em diferentes partes do mundo será a primeira vez que uma zona de conforto é criada para interagir com uma exposição. A obra de Kaws já percorreu o mundo em instalações gigantes e produtos promocionais. O artista, cujo nome verdadeiro é Brian Donnelly, busca agora tornar seu trabalho mais acessível e, sobretudo, atrair um público mais jovem. Achamos que a ideia de um diálogo transgeracional também é interessante, porque, claro, o jogador em geral é muito mais jovem do que o visitante médio de um museu ou exposição. Esperamos que assim toda uma nova geração venha para a galeria. A Epic Games, desenvolvedora do Fortnite, também colaborou com cantores para realizar shows dentro do jogo, mas é a primeira parceria com o mundo das artes plásticas tradicional. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!